Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e vou falar para você hoje sobre como lidar com a ansiedade, além do yoga e da meditação, tá bom? São outras formas que a gente pode trabalhar de maneira efetiva para resolver a ansiedade, a crise de ansiedade, tá? Então, eu quero deixar claro que eu vou estar falando com você aqui com base num artigo mais detalhado que eu escrevi sobre esse tema, que você vai poder achar lá no blog, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Caso você queira ler, mas aqui a gente pode conversar mais à vontade. Vamos lá? Então vamos lá. Assim, o yoga e a meditação são ótimas ferramentas para trabalhar não só de forma muito bem feita no momento da crise, mas também na prevenção, eliminando causas, eliminando condições que geram o ataque de ansiedade. Então sim, se você puder trabalhar com yoga e meditação como forma preventiva, realmente é uma maneira que vai te ajudar bastante. E eu tenho a experiência de muitos, dezenas e dezenas de casos de que só com essa prática as causas foram eliminadas e os ataques de ansiedade nunca mais ocorreram, tá? Então isso sim é uma possibilidade. Eu usei como base para esta fala e este vídeo um artigo, uma postagem que viralizou na internet de uma atriz, a Kelsey Darragh, que viralizou na internet essa postagem dela, quando ela fala dos problemas de ansiedade que ela tem e ela escreve para o namorado, pedindo para o namorado ter um pouco mais de condição de lidar com ela nisso, né? Então ela dá 15 dicas para ele, que eu reproduzo no texto abaixo. Eu não vou passar uma por uma, para que o nosso vídeo não fique enfadonho, porque até ela repete algumas coisas. Mas ela fala sobre a questão de ele não se irritar com ela, né, dele verificar se ela tomou os remédios, ou de disponibilizar os remédios que são necessários. Ela é medicada, não é tomar remédio por conta, tá? Ela é medicada, tem acompanhamento psiquiátrico, no caso dela, tá? Ela diz várias vezes sobre o exercício de respiração. E isso nas 15 dicas são 3 ou 4 que ela fala da importância da respiração, né? Aí ela fala sobre a questão da conversa. Ela fala sobre a questão de trazer outras memórias, outros momentos. Ela fala sobre a questão de distrair ela, né, que ela se sinta cuidada e acolhida. E nisso, por exemplo, trazer água para a pessoa, né? O pessoal às vezes traz água com açúcar. É uma maneira da pessoa se sentir acolhida. Então isso também ela coloca na lista dela. Ela fala, por exemplo, de uma estratégia de colocar ela em contato com pessoas que são muito amigas dela. Por exemplo, a mãe, a irmã ou a melhor amiga, né? Também como estratégia. Fala para a questão da empatia, diz que o fato de gerar tensão na situação ela é ruim, porque isso faz com que ele demonstre nervosismo e deixe ela mais nervosa, porque ela sabe que ela está agindo de uma maneira desequilibrada, e aquilo gera mais tensão e ela fica mais desequilibrada ainda. E depois ela fala assim, momentos bem depois, aí sim conversar a respeito, mas nunca querer estabelecer um diálogo racional, um diálogo na hora, no momento, né, da crise. Então isso são algumas dicas, que compõem as 15 conselhos que ela dá para o namorado dela, e eu exploro isso de uma maneira bastante importante. A primeira delas é que você vai ver que 3 ou 4 itens dos 15 ela fala da respiração. E por que ela fala da respiração? Porque a respiração, sim, é uma estrutura muito importante que dispara o processo da ansiedade. Então, é preciso você trabalhar com a respiração para que você possa desarmar o processo de ansiedade. É uma das melhores ferramentas para isso, que ela é totalmente natural, né? Ela é totalmente aprendível. Eu nem sei se existe essa palavra, mas ela é possível de ser aprendida, tá? Então, eu destaco algumas dicas que podem ajudar você a entender isso. A primeira delas é que você aprenda a respirar com o diafragma. E quando nós ficamos tensos, a nossa tendência é curvar e encolher a região diafragmática. Então, o que você faz? Uma das dicas que a gente passa, deita. Procura deitar
porque isso faz com que a região diafragmática não seja apertada pela postura, pela tensão da postura. Ao deitar, coloque a mão sobre a região do umbigo, sobre a região abdominal, para que você sinta o movimento da respiração ali. Não precisa pressionar, não precisa fazer nenhum esforço maior, mas só deixa liberada a região abdominal a hora que você deita e coloque as mãos sobre ali para sentir o movimento da respiração. Apenas isso, não é muito difícil fazer. E isso tende a desarmar o que? O encurtamento da respiração que a ansiedade gera, tá? E aí você tem uma condição de lidar melhor com esse processo. Então, assim, aqui uma dica importante, sabe? Se você conseguir colocar o abdômen para voltar a trabalhar junto com o teu processo respiratório, tá? Essa é a primeira dica que eu destaco. A segunda que eu queria trazer para vocês é de também você segurar o ar. Quando você inspirar, segurar o ar por 1 ou 2 segundos, pouquinha coisa, só dá uma leve segurada no ar aí só, sempre pelas narinas, porque ao respirar pelas narinas você tem a tendência de aprofundar, esticar a respiração e ela ficar mais pausada, não ficar tão ritmada. E também você precisa segurar um pouquinho, 1 ou 2 segundos, o pulmão cheio, e depois solta. Dessa forma, a sensação de falta de ar, que normalmente a respiração ansiosa gera, ela é trocada por essa sensação leve, que você, 1, 2 segundos, você manda para o seu sistema, dizendo que você está cheio de ar. Entendeu? Segura 1, 2 segundos. Isso faz muita diferença lá no processo psíquico da ansiedade, tá? Então essas dicas, né? Respiração pelas narinas, deitar, a mão na região abdominal, deixar o diafragma trabalhar, segurar um pouquinho a respiração. Esses são muito básicos, tem coisas mais avançadas que isso, mas isso já tende a ter um efeito muito positivo no disparo da ansiedade, tá bom? Eu falo também sobre a questão da irritação, e uma das coisas que gera muita irritação nesse processo da ansiedade é quando a gente tenta resolvê-la de maneira racional, tentando, mas por que eu estou ansioso? Eu não deveria estar ansioso, eu deveria estar pensando dessa forma, essa ansiedade faz sentido ou não faz? E o processo é emocional. Então a comparação disso com uma criança é a forma como eu trouxe para poder explicar isso para você. Com uma criança, quando ela está numa situação de muita tristeza, num choro, a primeira coisa que você faz, se você não está entendendo o que está acontecendo, você acolhe a criança, para que essa criança possa conversar com você, possa trocar com você, possa ter uma condição de se acalmar, e aí sim você saber aonde está doendo, o que ela está querendo, o que é preciso ser feito. Para estabelecer comunicação, você acalma a criança. Então pense nisso, que a sua emoção é também uma criança, e tratar desta forma. Primeiro detalhe, fazer o processo de acolhimento, de entendimento, e na sequência você então vai poder fazer esse trabalho de entendimento, né? Então tentar trazer toda uma explicação lógica, racional do porquê, pedir explicação, não é um momento inadequado, tá? Então é um processo que tende a intensificar a dificuldade de resolução. Aqui tem a ver com a questão da luta, e aí a brandura para isso é importante. E ao final eu esclareço novamente no texto e no trabalho que sim, yoga e a meditação, o yoga com todo o trabalho junto com a respiração é uma ferramenta fantástica de se utilizar, né? E a meditação ela tende a nos empoderar de criar cenários de paz e harmonia muito grande. Então isso faz com que as pessoas tendem a se afastar dos cenários de ansiedade, porque elas sabem que tem, né, com a prática diária da meditação, a condição delas criarem também cenários de muita paz e harmonia. Então elas não se sentem vítimas daquele cenário da ansiedade. Tá bom? Então, assim, se você quer receber mais conteúdos como esse e mais informações importantes, curte aqui embaixo a gente, você segue, né, e
pessoal fala, marca o sininho para você receber as informações assim que a gente publica, tá bom? Curte, segue a gente, marca o sininho para você receber todas as notícias que a gente está mandando. Um grande abraço, a gente está mandando mais vídeos iguais a esse em breve, tá? Até mais, tchau, tchau.